Existem artefatos que, pelo seu uso, adquirem um misterioso manto sagrado, tornando-se relíquias tão veneradas que muitos se convencem do caráter divino e mágico desses objetos. O Santo Graal da Última Ceia ou a Lança do Destino, que teria atravessado o corpo de Jesus Cristo na cruz, foram procurados durante séculos por líderes como Napoleão Bonaparte ou o Führer alemão. Hoje vamos falar de um caso enigmático da Península Espanhola, onde chegou às mãos do general Francisco Franco um objeto sagrado que teria ajudado não só a ganhar a guerra, mas também a sobreviver no poder durante toda a sua vida. Francisco Franco nunca teve dúvidas em sua vida da proteção que essa relíquia lhe concedia, a ponto de levá-la consigo para onde quer que fosse, viajando com ela e dormindo com ela. Estamos falando da mão incorrupta de Santa Teresa de Jesus, que acompanhou Francisco Franco até sua morte. Hoje conheceremos essa história. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Para começar essa fascinante história, precisamos voltar ao século XVI, época gloriosa do Império Espanhol. É nesta terra de guerreiros intelectuais que nasce e cresce Teresa de Jesus, que seria a fundadora da Ordem dos Carmelitas. Descalços, dedicando toda a sua vida a servir à palavra de Jesus e a propagá-la pelas comunidades mais necessitadas de fé, sendo canonizada em 1622 pela Igreja Católica. Quando Santa Teresa de Jesus morre em 15 de outubro de 1582, na cidade de Alba de Tormes, em Salamanca, ela foi enterrada às pressas na capela do convento do município, por medo de que levassem a falecida para qualquer outro lugar ligado à sua vida. No entanto, a pedido do padre Jerônimo Gracián da Madre de Deus, que durante a vida de Teresa de Jesus foi seu guia espiritual e seu amigo mais fiel, o corpo de Santa Teresa foi exumado em segredo. Depois de 4 dias, retirando toda a terra e as pedras, olharam com assombro para o corpo incorrupto de Teresa de Jesus, pois estava tão bem conservado quanto quando foi enterrado. Foi nesse momento, convencidos da santidade da mulher, que decidiram separar algumas partes do corpo incorrupto da santa para conservá-las como relíquia, começando com sua mão esquerda, da qual, meses depois, também seria retirado o dedo mindinho por ordem do padre Gracián da Madre de Deus, que o levou consigo pelo resto da vida. Vida na qual o padre, segundo suas próprias palavras, não voltou a ter nenhuma doença notável, existindo desde então a crença nos poderes da mão da santa. É interessante destacar que o famoso relicário que guarda a mão da santa foi feito no século XVII. É de tipo antropomorfo e feito de prata dourada e pedras preciosas. A mão incorrupta de Santa Teresa de Jesus, depois de passar pelas mãos do padre Gracián e de outros padres, foi por fim levada para as Carmelitas Descalças de São José, na cidade de Ávila, cidade natal de Santa Teresa, e posteriormente foi levada para as Carmelitas de São Alberto de Lisboa. Mas em 1914, o governo da República de Portugal promulgou uma lei de separação entre a Igreja e o Estado, o que provocou a expulsão de muitas ordens religiosas. A mão permaneceu em Portugal até 1920, quando as carmelitas foram expulsas e se dispersaram entre os diferentes conventos da Espanha. Posteriormente, conseguiram se reunir em Ronda, em Málaga, em 1924, onde também levaram a mão incorrupta. No entanto, um destino peculiar na história aguardava essa relíquia metafísica. Estamos na primeira metade do século XX, momentos de extrema agitação política na Europa, onde nacionalistas, liberais, comunistas e conservadores lutam entre si nas ruas. A Espanha não é exceção a essa regra, e em meio a um forte conflito interno, surge a figura de Francisco Franco Bahamonte como líder do lado nacional e futuro chefe de Estado. O lado nacional liderado por Francisco Franco era composto por diferentes setores que tinham como ponto em comum a defesa da fé católica.
Enquanto no lado republicano havia entre suas fileiras comunistas e outros setores que promoviam o ateísmo de Estado, e durante esse conflito ocorreria um fato mais do que significativo. O sul da Espanha, especificamente o município de Ronda, em Málaga, havia ficado sob controle do lado republicano. Os anticlericais passaram a assaltar o convento dos Carmelitas Descalços junto com outras igrejas da cidade. Apesar de as freiras terem se salvado, o relicário com a mão incorrupta de Santa Teresa foi roubado. Mas algum tempo depois, a cidade foi tomada pelo Exército Nacional e eles encontram o valioso relicário na mala de um coronel. Quando avisam ao generalíssimo Francisco Franco sobre o achado desse relicário em plena guerra, ele imediatamente pede que seja transferido para a cidade de Valladolid para ser exposto em uma grande exposição junto com outros relicários e obras de arte do patrimônio religioso que haviam sido apropriados pelos antifascistas, mas que conseguiram ser recuperados. Nessa época já se acreditava que a mão de Santa Teresa poderia ter poderes milagrosos e providenciais. O general Franco, fervoroso católico desde a infância, pede formalmente às autoridades eclesiásticas que lhe cedam esse relicário, pois considerava, abro aspas, que isso o ajudaria a vencer a guerra contra os vermelhos, fecho aspas. A Igreja Católica, que havia declarado a guerra civil na Espanha como uma cruzada nacional, não hesita em ceder a mão incorrupta de Santa Teresa ao general da Galícia. Avançamos no tempo um pouco mais de um ano e o lado nacionalista, em 28 de março de 1939, consagrava uma vitória considerada até milagrosa por alguns, com Franco à frente do exército. Esse 28 de março era a mesma data do nascimento de Santa Teresa, que depois passou a ser proclamada como padroeira da Espanha. Desde que recebeu a relíquia, o generalíssimo deu um tratamento especial ao objeto sagrado, convencido de que essa mão o protegeria de seus inimigos. Sem nunca se separar dessa relíquia, nem mesmo à noite enquanto dormia, nem nas viagens oficiais, nem em nenhuma ocasião, como veremos mais adiante. Inclusive nomeando um funcionário cuja única missão na vida era transportar e proteger com a própria vida a relíquia de Santa Teresa, relíquia que presidia os atos diários do chefe de Estado. Mas de onde vinha essa espécie de obsessão do caudilho com essa relíquia? É importante notar que esse relicário não foi o único que o generalíssimo da Espanha teve em suas mãos. Ele também teve o antebraço direito de São Francisco Xavier ou o manto da Virgem do Pilar, que permaneceram com ele durante todo o seu mandato em sua residência em El Pardo. Também foi de sua posse a espada de São Fernando, o rei Fernando III de Castela, que era uma joia venerada desde os tempos da Reconquista. Mas de todas essas relíquias, a mão esquerda de Santa Teresa se tornou a mais preciosa para o chefe de Estado. Como já foi dito, tanto o general quanto muitos religiosos estavam convencidos dos poderes protetores da mão. Desde o início até os últimos dias de seu governo, não faltaram conspiradores e inimigos do governo franquista que tentaram acabar com sua vida ou derrubá-lo. No entanto, Franco sempre esteve um passo à frente de seus adversários e, apesar de todos os seus inimigos, conseguiu se manter no poder. Foi firme e estável até os últimos dias de sua vida, não faltando quem atribuísse esse sucesso à proteção da mão de Santa Teresa. Franco era muito religioso desde pequeno e considerava a fé católica como seu verdadeiro apoio. Já em suas mãos durante todo o seu mandato, Franco guardou zelosamente essa relíquia sagrada em sua residência oficial, levando-a inclusive consigo quando ia de férias com sua família. Franco mandou fazer um genuflexório especial para seu quarto, sobre o qual costumava repousar a famosa mão. Portanto, ele nunca a perdia de vista. Ela havia se tornado seu talismã. A mão que o protegia, assim como para Hitler, a lança do destino teria tido o poder de torná-lo invencível. De qualquer forma, durante o tempo em que permaneceu em seu poder, fosse em seu quarto ou no relicário, Franco costumava ceder a mão de Santa Teresa à igreja várias vezes ao longo do ano para que fosse venerada em procissões e missas. Uma dessas ocasiões foi registrada em 1939 sob o título Relíquia de Santa Teresa, que figurará na procissão do Carmo. Embora, é claro, ela sempre fosse devolvida à residência do general após esses eventos. Durante 40 anos, Franco governou sem se separar de sua relíquia. Bloqueios, conspirações, conjuras internacionais e outras coisas foram e vieram, mas Franco e a mão incorrupta permaneceram inabaláveis. Finalmente, chega a morte de Franco após uma longa vida em 1975,
O antigo relicário trazia incrustada no punho, na parte de trás, a insígnia laureada de São Fernando, uma bela condecoração de ouro e brilhantes que Franco usava diariamente em sua lapela de sua farda de general. Quando a mão incorrupta foi devolvida a Málaga, a recepção da relíquia foi triunfal. Uma multidão de pessoas aguardou a chegada do cortejo e as freiras finalmente puderam abraçar a relíquia com grande júbilo. Visitada no convento de Ronda por peregrinos que vêm de todas as partes do mundo, principalmente mulheres estéreis que desejam engravidar. Mas isso não é tudo, também são atribuídos a ela vários milagres. A mão é exposta todos os dias durante a missa em um nicho abaixo da imagem da Virgem, enquanto no restante do dia pode ser venerada em uma capela. Em nossos tempos em que o materialismo e o cientificismo ganharam muito espaço, é comum descartar qualquer crença que invoque o metafísico. Desde a existência de um Deus e ainda mais a possibilidade de que alguns objetos possuam poderes sobrenaturais. No entanto, até muito recentemente, não só era comum a crença em Deus, mas também a certeza de que forças espirituais intervêm em nosso mundo. No caso de Franco e a mão incorrupta de Santa Teresa de Jesus, não restaram dúvidas para alguns de que a graça de Deus se manifestou nessa relíquia, que acompanhou, protegeu e ajudou Franco em sua grande missão de salvaguardar a fé e a ordem na Espanha. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e lembro que vocês nos dão um grande impulso e uma grande ajuda interagindo com o canal, deixando seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. E ativando o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e que Deus abençoe vocês.